Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita, aqui no blog do Facebook e também no YouTube. Estamos desenvolvendo as reflexões de um curso online de O Livro dos Espíritos, obra de Allan Kardec, que captou toda a doutrina do amor do Cristo através de seus mensageiros, que vieram contar como se encontram no mundo espiritual. Já estamos na segunda parte do Livro dos Espíritos. É o capítulo 6. Hoje vamos estudar as sensações, percepções e sofrimentos dos espíritos. Acompanhe comigo. Então, a questão 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Uma pergunta muito interessante da perspectiva de como o espírito se sente ao desencarnar, como ele se encontra. E os espíritos respondem que sim, ele conserva as percepções, além de outras de que aí não dispunha, porque o corpo, com o véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. Então, quanto mais liberto estiver o espírito da matéria, quanto mais consciente de si mesmo, quanto mais lucidez, mais essa propriedade da inteligência vai adquirir novas percepções de que, vinculado ao corpo físico, não tinha. 238. São ilimitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Uma palavra, eles sabem tudo? Então, a apresentação da perspectiva do mundo espiritual de qualquer espírito vai nos dar a ideia exata do que é o mundo espiritual? Ou eles estão limitados? Ou eles sabem tudo? É a pergunta de Kardec. Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. Então, aqui um esclarecimento muito importante para cada um de nós. Não é porque o espírito está se comunicando, que houve a comunicação espírita, houve a comunicação pela mediunidade, que aquele espírito que está se comunicando é obrigatoriamente alguém que vai nos trazer com verdadeira perspectiva a verdade. Ele pode ser uma pessoa limitada. Isso nós temos que analisar. 239. Conhece os espíritos o princípio das coisas? Ou seja, é a mesma pergunta de forma diferente. Se eles não sabem tudo, também não vão saber o princípio das coisas. E aí, qual é a relação? Conforme a elevação e a pureza que hajam atingido, os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. Então, há espíritos desencarnados que sabem menos do que a média dos homens encarnados. Isso vai nos ajudar muito a sairmos dessa perspectiva mística de que o mundo sobrenatural, o mundo é um mistério do mundo dos espíritos, e quem quer que se comunique de lá vai nos trazer sempre recursos ampliados. Não obrigatoriamente. 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós? A questão do tempo, da vida, eles respondem não, e daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Então, há espíritos do mundo espiritual sem noção de tempo, de dia, de noite, dependendo do estágio em que se encontra e em que região se encontra. Aí vem a contribuição de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo, como compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam, desaparece para quem se eleva no espaço. Então, uma linda comparação para mostrar que esse aprisionamento da necessidade de organização, disciplina pelo tempo, é muito mais para o setor material do que o espiritual. 241. Os espíritos fazem do presente
mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois diversamente do modo que fazeis. Mas também isso depende da elevação deles. Então, essa conexão com a realidade do presente, longe de viver ilusões ou perspectivas de preocupação futura, ou ficar preso em tristezas do passado, isso depende de cada um, não obrigatoriamente a condição de estar encarnado ou desencarnado. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado. O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Verifica-se então precisamente o que se passa contigo. Quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio, simplesmente, como já nenhum véu material nos estou da inteligência, lembramos-nos mesmo daquilo que se te apagou da memória. Mas nem tudo os espíritos sabem, a começar pela sua própria criação. Então, essa facilidade da lembrança, de acesso aos registros da memória do desencarnado é mais fácil do que nós quando estamos encarnados. Mas isso também não é ilimitado. Eles não conhecem o princípio de todas as coisas. 243. E o futuro, os espíritos conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando veem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte, a alma vê e apreende num golpe de vista as suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. Essa questão do futuro é o resultado de uma perspectiva de probabilidades. E quanto mais desprendido da matéria, mais essas probabilidades se apresentam com facilidade. Mas nenhum espírito vai ficar preso às nossas curiosidades para revelar o futuro. Isso geralmente os espíritos superiores não fazem. Se pergunta A, os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer, por isso que só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então, essa perfeição relativa que o espírito pode alcançar, que Jesus alcançou como espírito puro, ele não atingiu o mesmo grau de perfeição absoluta de Deus, que Pai Celestial e Criador só existe um. E todos nós, outros espíritos, vamos chegar à perfeição relativa. Então, a atribuição das propriedades de Deus não pertence aos espíritos. 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. Então, os espíritos superiores veem a Deus. E essa pergunta A. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe como intuição a proibição de fazer ou dizê-lo. Não tendes vós mesmo pressentimentos que se vos figuram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Então, aquela voz interior, a voz da consciência, nos ajuda a dizer o que é bem e o que é mal, o que pode ser favorável ou desfavorável. Essa voz interior que nós temos que aprender a ouvir é a advertência das leis de Deus falando para a nossa intimidade. E os espíritos encarnados têm mais facilidade de receberem essas instruções da própria voz interior. Pergunta B. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens, por intermédio dos espíritos imediatamente superiores, em perfeição e instrução. Então, nós fazemos uma prece ao Pai Celestial, pedimos uma resposta. Deus nos dá a resposta.
e vem passando essa resposta por todos os seus prepostos, por Jesus, pelos espíritos superiores, até chegar ao nosso mentor, até chegar à nossa necessidade de entendimento. Os espíritos se comunicam dessa forma. Nós podemos nos comunicar com o Pai Celestial diretamente. Por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa intermediação, Jesus está pronto para fazer. Você também pode conversar com Deus. 245. O espírito tem circunscrita a visão com os seres corpóreos? Não, ela reside em todo ele. Ou seja, não existem órgãos como nós temos, órgãos específicos dos sentidos. O próprio espírito inteiramente desencarnado, ele faculta as condições dessas percepções como um todo. Questão 246. Precisam da luz para ver? Veem por si mesmos, sem precisarem da luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvos os em que podem achar-se por expiação. Então, a imersão nas trevas é uma escolha de resultado do mau uso do livre-arbítrio, da construção de exteriorização do próprio mal que nós realizamos. Não é uma condenação divina. É a construção do nosso próprio destino. Então, exceto essa condição de mergulho no umbral, nas trevas, o espírito não precisa acender uma lâmpada para ver as coisas. Ele mesmo irradia a sua luz. 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, quanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, assim que o nosso mentor espiritual, que é um espírito superior, ele pode estar desempenhando uma outra missão, mas sabendo o que está acontecendo conosco, nos vendo de longe. Porque, na verdade, não existe distância para ele. Ele irradia, ele se conecta conosco e sabe o que está se passando com cada um de nós. E Jesus, então, tem o seu perispírito envolvendo a Terra inteira e está conectado com todos nós, conhece a nossa intimidade, o nosso pensamento, as nossas necessidades mais íntimas. Jesus é um irmão presente com quem podemos contar sempre, a qualquer momento. E Kardec vem dar sua contribuição. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. Uma luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão, que a luz impressiona. Esse segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. E aí nos convida a retornar à questão 92, quando ele fala da ubiquidade dos espíritos. 248. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Percebe os sons? Sim, percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Pergunta A. No espírito, a faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito, que são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conjunto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas, em se achando ele na condição de espírito livre. A mesma explicação sobre a condição integral de exercício das percepções no seu todo. Questão 250.
constituindo elas atributos próprios do espírito, seria possível subtrair-se às percepções? Ou seja, é possível isentar-se das percepções que possui? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu malgrado o que lhes possa ser útil ao aperfeiçoamento. Então, essa questão de foco estabelece-se por interesse, e aí o espírito estabelece uma conexão dentro desse interesse, onde ele passa a ter a percepção mais ampliada. 251. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? O que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, tem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. O que os espíritos estão dizendo sobre uma percepção, uma sensação que leva a um sentimento, uma emoção muito maior de uma música que nós não sabemos ter por comparação o quão sublime ela pode ser para o espírito. E comparando a música terrena, nós temos realmente uma conexão ainda muito vulgar, muito conectada às condições grosseiras das sensações e não nos percebemos como espíritos nesse sentido. 252. São sensíveis os espíritos à magnificência da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Ou seja, o espírito sente frio, fome, cansaço. Eles os conhecem, porque os sofreram. Não experimentam, porém, materialmente, como vós outros, são espíritos. Então, nós vamos ver depois que essas conexões, essas percepções de sensações semelhantes às físicas é mais pela lembrança do que propriamente pela conexão material, que o espírito desencarnado não está mais envolvido com a matéria. 254. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Não pode sentir a fadiga como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão repousar. 355. Quando o espírito diz que sofre, de que natureza é esse seu sofrimento? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Então, aqui essa informação é importantíssima para nós. Os desvarios morais, os vícios, os prejuízos que nós causamos pelos equívocos do mau uso do livre-arbítrio, portanto, estabelecendo vínculos com a reparação e retificação com a lei divina, portanto, os sofrimentos morais, são muito mais intensos que os físicos ao desencarnar. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padece durante a vida. Reminiscência, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem apenas, há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa
que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Então, assim passamos a ter uma ideia de como os espíritos se sentem desencarnados com relação às suas percepções e sensações. No próximo vídeo, vamos abordar uma síntese de Kardec que vai falar sobre todas essas condições de uma forma bem explicada e bem ampliada. Por ora, podemos fazer essa relação. Tudo que se refere à percepção, sensação e sofrimento está muito mais voltado para as necessidades de construção moral dos valores do bem do que propriamente os físicos. E assim vamos conhecendo esse mundo que os próprios habitantes do mundo espiritual vêm nos trazer, nos nossos estudos da doutrina espírita. Um grande abraço e até o próximo vídeo.